E pessoal, vou ali curtir o pôr do sol. Tive um dia cansativo hoje, mas nem vou rodar não. Vou lá pegar um pôr do sol e escutar um podcast. Vou escutar vou escutar A Ilusão da Justiça, do Racional Involuntário. É uma coisa. Eu sempre tive a compreensão que a justiça é uma ilusão, que de fato não existe justiça, que justiça é uma coisa idealizada e inventada por homens para tentar, digamos assim, colocar de uma forma mais límpida a realidade. Só que em muitos dos casos você vai tentar fazer um ato de justiça e provavelmente você vai injustiçar outra pessoa, ou você vai acabar colocando outra pessoa em uma situação onde, quando você analisa de uma forma fria, você não vê justiça nenhuma. Você vê pessoas prejudicando outras pessoas para benefício de outras pessoas. E muito do que eu vejo dos homens hoje em dia, porque como vocês sabem, esse é um canal masculinista. Então quando eu falo de alguma coisa, eu estou tentando, de fato, quando eu tenho uma epifania, é sobre alguma coisa relacionada a homens. E quando eu observo muito dos aspectos dos homens na sociedade, você vê que tem muito homem que tem uma coisa até meio que parece ser até uma coisa instintiva, que eu particularmente chamo de síndrome do texugo do mel. Se você não conhece o texugo do mel, ele é o animal mais porra louca que existe. É um texugo pequeno, mas se aparecer um leão na frente dele, ele sai na porrada com o leão. Você vê vídeos de texugo do mel saindo na porrada com leoas, saindo na porrada com cobras e tudo mais. Por mais que ele esteja numa situação que ele provavelmente vai perder, que não é benefício para ele, ele se coloca por uma questão instintiva numa situação de perigo que ele vai se ferrar, por mais irracional que seja. E em muitos dos casos, alguns deles morrem. Você vê vídeo aí que os texugos do mel são atacados por leoas e acabam morrendo e tudo mais. E eu acredito que muitos homens têm essa síndrome de se colocar numa situação de perigo por alguma visão idiota que eles têm. Por exemplo, uma angina. Uma angina que viu uma mulher sendo agredida na rua pelo marido dela. E por uma coisa instintiva ele vai lá e tenta separar ou vai agredir o cara. E o cara saca uma arma e dá um tiro na cara dele. Esse já é um caso que demonstra que de uma forma racional não deveria ter feito nada. No máximo, no mínimo, sei lá, você pensa, ele deveria no máximo ter chamado a polícia. Nada mais. Porque ele não sabe quem são aquelas pessoas. Ele não sabe se aquele cara tá armado, se aquele cara é violento, se aquele cara pode ser um lutador que é considerado uma arma branca e matar ele com um golpe de jiu-jitsu. Então ele não sabe. Então a partir do momento que ele se coloca numa situação para tentar cometer um ato de justiça, por exemplo, de que o homem não deve bater em mulher, claro, o homem é mais forte. Agora, mas ele querer colocar uma justiça naquilo com as próprias mãos, é óbvio que ele vai se ferrar, como acontece com muitos homens anginos que tentam dar uma de herói, dar uma de cavaleiro branco. E você vê esse tipo de situação em várias partes, em vários nichos da sociedade, de homens que tentam cometer um ato de justiça perante as outras pessoas. Só que para você fornecer uma justiça, alguém será injustiçado. Alguém vai pagar alguma coisa. Alguém vai sair prejudicado. Porque para você colocar o ato de justiça,
provavelmente você vai ter que tirar de alguém, provavelmente você vai ter que colocar uma situação de a pessoa num patamar superior para poder justiçá-la de certa forma. Então, em algum nível, alguém vai sair prejudicado. Sempre é assim. A justiça nunca é limpa. Se, por exemplo, um cara agride a sua mãe, a sua filha na rua, e você vai lá e mata aquele cara pela justiça que você prega de que você deve proteger os seus entes queridos, provavelmente a família daquele cara, se ele no caso for um pai de família, foi o único que tem emprego e sustenta 4 filhos, aqueles 4 filhos serão injustiçados. Por mais que você tenha cometido ato de justiça com a sua própria família, protegendo a sua família. Entende como a justiça ela não existe? Ela é uma ilusão? Porque sempre alguém vai estar sendo injustiçado. E eu vejo muitos dos caras falando, não, tem que ter justiça pelo homem, o homem tem que ser justiçado nessa sociedade misândrica e tudo mais. Cara, é o seguinte, o jogo tá aí. Ou você joga o jogo como deve ser jogado, ou simplesmente você vai viver sendo injustiçado. Você vai viver sendo pisado pelas pessoas. Porque o jogo não é uma questão de ética, não é uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência. Se você for tentar fazer alguma coisa com base em uma ética que não funciona na realidade, você vai se ferrar. Por exemplo, eu estava vendo um caso até de alguns libertários falando sobre, um tempo atrás, sobre uma questão de água, né? Estavam tendo falta de água em um certo estado por um problema lá que teve. E os caras estavam aumentando o preço da água de forma absurda e os libertários estavam falando, mas isso é a lei da oferta e demanda, é a justiça, de fato isso aí é uma justiça e os caras têm o direito de fazer isso. Aí quando você vai buscar sobre essa empresa, na época, essa empresa ela recebia investimentos de forma, ela é uma empresa mista, ela recebia investimentos do serviço público, ou seja, daquelas próprias pessoas daquela área. E além disso, toda a água que vinha de fora vinha mais cara porque ela era taxada, porque existia uma restrição naquele estado para beneficiar os vendedores de água daquele estado. Então, os caras não deveriam ser justiçados, por mais que você seja libertário, por mais que você tenha uma visão libertária, porque eles ganham benefícios via Estado, estavam ganhando benefícios via Estado, e na hora de pensar, digamos assim, claro que eu não penso assim, claro que é só uma hipótese de como eles deveriam pensar. Eles deveriam pensar da seguinte forma: o estado onde eu resido está tendo um problema com água, o estado onde eu ganho subsídios está se ferrando, as pessoas estão se ferrando, logo eu vou aumentar? Vou, mas eu não vou aumentar 3, 4, 5 vezes o preço da água, porque as pessoas daqui necessitam. E eles não pensaram assim, eles pensaram neles, eles pensaram no lucro deles, e eu de certa forma vejo que eles estão certos. Eles estão certos, porque o mundo é isso, o mundo é injusto e vai ter pessoas que vão tentar pisar em cima de você, vão ter pessoas que vão tentar ganhar em cima de você. Infelizmente o mundo é assim. É canalice? É, mas esse é o mundo que nós estamos. Se fosse uma realidade onde as pessoas fossem certas, onde fosse tudo correto, esse cara deveria ser preso, empalado numa praça pública. Agora, para o mundo que nós estamos vivendo, é literalmente sobrevivência. Então, eu até consigo compreender os que tentam ter uma visão ética e justa do mundo, e os que não têm essa visão e que não vivem com base nessa visão, que são as pessoas realistas. Infelizmente, não dá para você viver de uma forma justa e realista em uma sociedade, em uma realidade que vai te prejudicar se você for assim. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quanto mais bonzinho, quanto mais, digamos assim, correto você for,
você é mais visto como otário, como uma pessoa que deve tomar uma rasteira, que deve ser passada a perna. Tinha um cara no trabalho onde eu trabalhava, que era visivelmente perceptível que ele tinha algum grau de síndrome de Peter Pan, que é quando o cara já tá velho, já tá numa certa idade, ainda age, pensa como se fosse um adolescente, como se fosse uma criança. E esse cara, por ser muito bobão, ele era muito bonzinho também. E cara, quando eu vejo uma pessoa muito boa assim, muito inocente, eu fico com pena de sacanear uma pessoa dessa, eu fico com pena de ser, digamos assim, até meio duro com essa pessoa, porque é uma coisa incomum na sociedade de hoje e eu acho que deveria ser o normal, mas infelizmente não é. Então eu fico até com um pouco de pena de pressionar, de forçar e até maltratar esse tipo de pessoa. Só que esse cara no ambiente de trabalho, quando as pessoas percebiam que ele era, digamos assim, meio bobão, cara, todo mundo passava a perna nele. E as pessoas sentiam prazer. É uma coisa que, cara, me dá muito nojo. Mas as pessoas sentiam prazer de perturbar o cara, de sacanear o cara, de implicar com o cara, só porque ele era bobo. O prazer das pessoas era sacanear o cara. Às vezes o cara não fez nada, absolutamente nada. Mas iam lá e sacaneavam o cara porque aquelas pessoas eram literalmente sádicas. E eu vejo muito cara, por exemplo, na machosfera, que tem essa visão de que deve ser justo, deve ser honrado, ou deve lutar contra essa sociedade, lutar contra as coisas que estão na sociedade. Cara, o jogo tá aí. Você deve se adaptar da melhor forma possível para o seu próprio benefício. Não tem como você mudar isso. Sabe? Não tem como você mudar a realidade. Você se adapta de uma forma que você pode se proteger. E teve até um caso, eu comentando até com um amigo do trabalho há pouco tempo, que a gente estava numa situação, eu estava conversando com ele, e por conta da pandemia, uma casualidade quase fez a vida dele ser uma injustiça absurda. Esse amigo do trabalho, ele estava 3 meses já com problema para pagar sua pensão, porque ele foi na justiça. Olha só como a vida é engraçada. Ele estava pagando na mão, tava depositando na conta todo mês para ex-esposa dele a pensão que ele tem que pagar. E essa mulher tentou dar uma desperta, tentou falar que ele nunca estava pagando nada, que ele não pagava, só que ele sempre guardou os extratos e tudo mais, tinha como puxar no banco. Então, isso não surtiu efeito. E para se precaver, ele foi na justiça e pediu para ser descontado logo na conta dele. Então, quando o dinheiro dele batia na conta, a pensão já era descontada automaticamente e ia para conta da ex-esposa dele. Só que por essa questão da pandemia, aconteceu que estava tendo atraso porque a empresa não estava conseguindo fazer repasse e tudo mais, aquela confusão toda da pandemia. E o dinheiro estava preso já faz 3 meses. Até falei com ele, você não conseguiria depositar na conta da sua esposa como você fazia antes? Aí ele me contou uma coisa que eu achei muito engraçada. É triste, mas é engraçado. Que ele não pode, por lei, depositar o dinheiro na conta dela. Ele não pode chegar lá, se está dando algum problema, ele mesmo, com as próprias mãos, ir lá depositar na conta dela, ou dar para ela em espécie na mão e tudo mais. E aí eu falei, mas cara, como assim? Você não pode depositar, você não pode fazer nada, tá tendo essa questão burocrática aí da empresa e do banco não está se resolvendo. E como é que faz? Ele, cara, eu tô desesperado porque me deram um prazo de 48 horas e se em 48 horas o dinheiro não cair, Eu esqueci o telefone que rotei a internet dentro do carro. E eu não vou voltar agora pra pegar não. O conteúdo ia ficar pela metade.
Mas aprecia aí a bela vista. Olha aqui esse cara. Tá de boa. Curtindo a paisagem aqui. E o negócio tá adiantado aqui, hein? Você tá dando progresso aqui, hein? Ah, devagarzinho tô levantando aí. Ó, filho. Tá de boa mesmo? Porra, o som aqui tá doido. Tentar ver o coxinho aqui, ó. Não dá pra vir moto na rua. Tentando colocar o telefone aqui pra firmar, pra pegar o pôr do sol, mas deveria ter trazido um suporte. Vou fazer uma gambiarra aí. Pra pegar escurecendo pelo menos então. Tá mó ruim. Vou estar encerrando por aqui mesmo, porque ficou mais ou menos. Eu assim, vou postar esse vídeo aqui. Em recordação aí pro futuro.